Gênesis, capítulo de número 11. Após o dilúvio, a humanidade falava uma única linguagem e vivia no mesmo lugar. No entanto, ao migrarem para o leste, em uma planície da terra do Siná, ali eles decidiram construir uma torre que alcançasse o céu. Essa história nos ensina que toda ambição em grandeza, sem a orientação de Deus, pode sim nos levar ao caos. O capítulo 11 vem falando para a gente sobre a história da Torre da Babilônia, ou da Torre de Babel, como ela é mais conhecida, onde mostra um conto que fala sobre o orgulho, a desobediência e a ambição da humanidade. Do versículo 1 ao versículo 9, o prólogo da Bíblia chega ao fim. Nós vamos ver que Deus, o Criador que a humanidade se rebelou contra, fez com que fossem julgados, primeiro com o dilúvio universal e depois com a confusão de línguas. O verso 1 fala assim: em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Aqui retrata uma época pós-diluviana anterior à dispersão dos clãs. Então nós vamos ver o capítulo 10 acontecendo antes do capítulo 11. E aqui traz pra gente a narrativa nesse capítulo todo, porque os povos foram dispersados sobre toda a terra. Anteriormente nós vimos as pessoas que propagaram essa linhagem e agora o motivo pelas quais elas saíram. 2. Quando os seres humanos imigraram para o Oriente, Mesopotâmia, que nós falamos hoje em dia, Meso é metade, dividido, Tâmia é rios, então meio dos rios, ou como é comumente conhecida, entre rios. Então eles migraram para o Oriente e encontraram uma planície em Sinar, que é o atual Iraque. E é interessante a gente ter em mente que essa localidade, por muitos estudiosos, é considerada o local onde o Éden estava. E ali eles se estabeleceram. Verso 3. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Os tijolos lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. A gente vê que a construção de tijolos ela é anterior ao uso das grandes pedras. Essa localidade não costumava ter essas pedras, não. Então, fazer o tijolo era a opção que eles tinham. Só que, posteriormente, ficou mais fácil a construção com as grandes pedras, porque elas iam se encaixando como se fosse um grande lego e, por causa do peso delas, não precisava de usar argamassa, igual aqui houve essa necessidade. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre, cujo ápice penetre os céus. Essa grande torre aqui, ela é também conhecida pela arqueologia e pela antiguidade como zigurate, que servia como, supostamente, né, óbvio que não é verdade, um portal da terra e os céus. Pode ser que esse zigurate, essa torre, fosse uma maneira de resgatar a lembrança que eles tinham das montanhas do Antigo Oriente, onde as pessoas adoravam aos deuses nas alturas. Elas haviam migrado para o Sinar e queriam ficar famosos como os nefilins, ou seja, estavam sendo motivados pelo orgulho e pela arrogância, que queriam ficar famosos, né? Eles temiam ser dispersados novamente e não deixar sua marca na humanidade. O fundo disso tudo é o quê? Querer chegar mais alto para poder ser conhecido, para poder ser famoso, ser honrado pelas outras pessoas. Aí eles falam assim, eles continuam na parte B do versículo. O nosso nome vai ser honrado por todos, nós jamais vamos ser dispersos. O Senhor desceu para observar essa cidade e a torre que os homens estavam ali erguendo. Aqui Moisés está usando para a gente uma expressão idiomática para facilitar o entendimento, a compreensão dos leitores. É óbvio que o que ele está querendo dizer aqui é que a onisciência de Deus estava observando todas as coisas. Mas também essa linguagem idiomática era porque os reis da antiguidade, de tempos em tempos, eles iam às suas localidades, o seu âmbito de reino, para ver como é que estavam as coisas, para ver a população, para ver como é que estava o andamento mesmo. E essa foi a forma que Moisés achou para poder falar com os seus leitores de uma forma que eles pudessem compreender de uma forma mais fácil. O verso 6. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu um só povo, e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início das suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que eles quiserem. Então Deus está se mostrando preocupado com o potencial humano, não somente para o bem, mas infelizmente também para o mal. Então eles poderiam se tornar tão perversos que, da mesma forma que eles eram antes do dilúvio, né, e Deus, como ele já tinha prometido que não ia destruir a humanidade
tão recente, né? Aí ele prefere intervir do que destruir aquele povo novamente, porque a maldade ela estava intrínseca no coração do homem. Não adianta o homem faz o mal, Deus vai lá e destrói. Ia ficar destruindo e recomeçando desde sempre até os dias de hoje, né? A nossa geração com certeza seria uma que seria destruída. Verso 7, portanto, vinde, desçamos. Então, aqui mais uma vez, como no Gênesis, está sendo usado o plural para mostrar Deus como a trindade, como também pode ser que esteja contando com a corte celestial, com os anjos. Nós vamos confundir a linguagem dos seres humanos a fim de que não mais se entendam uns com os outros. Então, o que foi separado aqui, língua, cultura, valores, famílias, os clãs mesmo, por causa da arrogância, da prepotência do homem, a Bíblia me fala em Apocalipse 5, do 8 ao 14, que um dia todos os povos se unirão novamente para poder adorar ao Cordeiro. E com toda certeza nós falaremos uma só língua. A Bíblia não fala qual que é a língua que nós falaremos no reino milenar de Cristo, na Jerusalém celestial que vai descer dos céus para a terra. Algumas pessoas acreditam que seja o hebraico, outras acreditam que seja a língua dos anjos, outras acreditam ainda que nem vai haver comunicação de fala, mas simplesmente por mente. Isso nós não vamos ficar sabendo, mas o que nós sabemos é que novamente os homens falarão a mesma língua. Verso 8. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por terra, e para que eles não erguessem aquela cidade. Então, nós vemos, até agora, nós estamos apenas no capítulo 11 do Gênesis, que Deus usou de 3 formas de grande julgamento para com a humanidade. Primeiro, expulsou Adão e Eva do jardim, depois veio o dilúvio, e agora essa dispersão sobre os 4 cantos da terra, igual nós vamos ver agora. Verso 9, por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Aqui existe um trocadilho com o nome Babel, que vem da raiz primitiva Balai, que quer dizer confundir. Em hebraico, a palavra Badal é similar com o nome dessa cidade, Babel. Babilônia, que é um local de extremo paganismo, e é um local também de confusão, porque ali o Senhor confundiu as línguas. Babel e Babilônia são, na Bíblia, um símbolo para atividades direcionadas contra Deus pelas nações do mundo. Apocalipse 17. A descendência de Sem. Então, agora a gente vai ver do verso 10 ao 25 alguns personagens extremamente importantes para a continuidade do relato bíblico. Alguns menos importantes serão deixados de fora, como costuma acontecer em genealogias bíblicas, o que é comum, mas o enfoque principal aqui é na descendência de Sem, porque é deles que vem Noé e Abraão. Aí o texto fala pra gente assim, um detalhe, né? Nós vamos começar a ver aqui uma menor relação de vida com a geração anterior, que é relatada no capítulo 5. A idade de vida dos personagens, ela vai só diminuindo. Eis o registro das gerações de Sem. Passados 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Então a ênfase agora é na linhagem que precede o povo judeu. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Quando Arfaxade completou 35 anos de idade, gerou Sala. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Salá completou 35 anos de idade, gerou Éber. Então, mais uma vez, nós vemos o nome desse homem que deu a origem, a semântica do nome hebreu, tá? Depois do nascimento de Éber, Salá viveu 403 anos gerando filhos e filhas. Quando Éber completou 34 anos de idade, gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Éber viveu 430 anos gerando filhos e filhas. Tá vendo? Não tem necessidade de colocar o nome de todos os filhos e filhas, somente naqueles que vai ser marcante para a continuidade dos personagens mais marcantes na Bíblia. 18. Quando Peleg completou 30 anos de idade, gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu 209 anos e gerando filhos e filhas. Quando Reu completou 32 anos de idade, gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos, gerando filhos e filhas. Quando Serug é bisavô de Abraão, tá? Completou 30 anos de idade, gerou Naor. Naor é avô de Abraão. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos, gerando filhos e filhas. 24. Quando Naor completou 29 anos de idade, gerou Terá. Terá é o pai de Abraão. Diz a história paralela à Bíblia, a história dos rabinos,
os contos, né, a história do povo judeu, que Naor, ele era dono de uma olaria que produzia deuses de barro, santos de barro, tá? Verso 25. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu 119 anos, gerando filhos e filhas. Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor, outro Naor aqui, que é uma homenagem ao avô, tá? E também Arã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Aló. Em escavações feitas em Ebla, no norte da Síria, foram descobertos textos que datavam de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. E esses textos da Suméria, que é a primeira cultura literária do Antigo Oriente, que vai datar de 3.500 anos atrás, esses textos falam para a gente de uma grande enchente de muitas gerações antes daquela. Então, supõe-se, por causa desses achados arqueológicos, que a data de nascimento de Abraão seja por volta de 2.150 anos antes de Cristo. Então, vamos voltar para o texto aqui para a gente conseguir explicar esse monte de nome, esse monte de árvore genealógica que vai ramificando para os lados aqui, tá? Arã gerou Aló, que é sobrinho de Abraão. Arã morreu, Arã é irmão de Abraão, tá? Então ele morreu de uma forma muito precoce, na presença do seu pai, Terá, em sua terra natal chamada Ur dos Caldeus. Então a gente vê aqui, por causa dessa morte, o seu filho Ló ficou para perpetuar a sua linhagem. Então por isso que a gente vai entender um pouco mais para frente por que Abrão sentiu necessidade de levar Ló junto com ele. Talvez existisse um senso de paternidade na vida de Abraão com relação ao Ló, porque já não tinha o seu pai junto com ele. Então, Terá, que é filho de Naor, deu também o nome de Naor para um filho. Só tô dando um apanhado assim para a gente compreender essa árvore genealógica, tá? Terá, pai de Abraão e de Arã. Arã morreu. Então, Terá ficou somente com Abraão e Naor de filho. E a gente observa no texto que não é relatado os nomes das filhas. Só que nós vamos ser informados pelas Sagradas Escrituras, lá no verso 20, capítulo 12 do próprio livro de Gênesis, que Terá, pai de Abraão, também é pai de Sara. Isso pode escandalizar muitos nos dias de hoje, mas para a época isso ainda era aceitável. Sara, ela só não era filha da mesma mãe de Abraão, mas os dois eram sim meio-irmãos, tá? Aí o texto continua falando assim que Arã morreu na sua terra natal chamada Ur dos Caldeus. Esse Ur dos Caldeus aqui talvez fique localizada no antigo delta do Golfo Pérsico, que é o encontro dos rios Tigre e Eufrates, mas também, segundo achados arqueológicos mais atuais, pode se achar no norte da Síria. Aí o verso 29 fala assim: mais tarde, tanto Abrão, porque ele é chamado de Abrão ainda, o Senhor não fez essa transformação do nome dele para mudar a história dele, porque o nome na Bíblia, ele é atrelado à história, não é simplesmente uma forma de chamar a pessoa. Com seu irmão Naor se casaram. Então, os dois irmãos, filho de Terá, casaram. O nome da esposa de Abraão era Sarai. Sarai significa princesa. Aqui pode mostrar pra gente que ela tem uma origem nobre, tá? Já dá pra gente ter uma noção do significado da história dela. Posteriormente, quando o Senhor muda o nome dela, o significado ele permanece o mesmo. O nome da esposa de Naor era Milca. Olha que luxo. Milca significa rainha. Ou seja, com certeza ela também vinha de origem nobre. E o nome dela é a mesma raiz da palavra Malak, que é a mesma semântica do nome do Antigo Testamento do hebraico para anjos e pode significar reinar. 30. Entretanto, Sarai era estéril, o que quer dizer que, para essa antiga cultura patriarcal, ela vivia na desgraça total. Será que aqui pode ser uma consequência de sangues cruzados? Não sei, a Bíblia não fala, mas só sabemos que ela não podia ter filho. Isso para ela era uma grande vergonha. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Pegou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora, Sarai. Aqui está encoberto pra gente que ela é filha dele, tá? Mas também é nora, né? O texto continua. E todos juntos deixaram Ur dos Caldeus, mas havendo chegado em Arã, ali ficaram morando. Então é interessante a gente perceber que Abraão, existiu um mandato de Deus sobre a vida dele para ele sair dessa localidade. Só que Terá já estava querendo sair também. Então, esse pedido, essa ordem de Deus, provavelmente já estava sendo gerada no coração dele. Então, essa peregrinação, essa saída de Ur, ela começou com o
pai de Abraão. Só que ele morreu no meio do caminho. O texto fala assim no verso 32. E Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Então nós vemos a vontade de Deus nessa saída dessa localidade, que era considerada por estudos extra-bíblicos como uma localidade extremamente pagã. Então o Senhor não se alegrava em essa família, em esse homem segundo o coração de Deus, permanecerem lá. Então mais tarde essa ordem ela vem sobre a vida de Abraão, que iria rumar para a terra prometida. Abraão, ele errou em permanecer por um tempo em Harã. Talvez porque o pai dele estivesse doente, talvez porque o pai dele estivesse com muita idade, não se sabe por quê. Mas aqui não configura num pecado, tá? Só numa procrastinação da ordem de Deus para a vida dele. E o que a gente precisa saber? Que mais tarde Abraão, ele se tornaria o pai na fé de todo o povo hebreu e, consequentemente, todos nós que acreditamos e reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador.